A paz do Senhor Jesus a todos os alunos do nosso curso de Teologia do Ministério Crescendo na Palavra. Nós estamos aqui hoje, queridos, para iniciar uma nova matéria, um novo módulo chamado Panorama Bíblico ou Síntese Bíblica. Então nós vamos passear por todos os livros da Bíblia, se assim o Senhor permitir, e estudaremos livro por livro, tendo uma visão panorâmica, né, de cada livro da Bíblia, capítulo por capítulo, se assim Deus nos permitir. E esse é o nosso objetivo. Então nós vamos iniciar hoje, né, o nosso estudo do Pentateuco. A palavra Pentateuco é uma palavra que vem da Septuaginta, e é utilizada para identificar um conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia: o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos ou compilados por Moisés, né? Nós iniciamos o livro de Gênesis com a frase, né, com a declaração bíblica de que Deus criou os céus e a terra. No princípio, quando tudo começou, né, Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. O livro de Gênesis, queridos, ele é uma compilação, né? Ele é, na verdade, a reunião de 11 pequenas obras, né? 11 livros antigos, escritos antigos, tá? Dentre eles o hino da criação, né? A criação dos céus e da terra. Nós sabemos que Moisés não estava presente lá quando Deus criou os céus e a terra, tá? Mas ele se utilizou de escritos, né, que já existiam antes, escritos anteriores, porque certamente Adão passou, né, as gerações posteriores de forma oral, né, os acontecimentos do início do mundo, porque só ele tinha essas informações. Como Deus fez, né, o mundo, como Deus criou os animais, como Deus criou as florestas, como Deus estabeleceu o sol, a lua, né, Então, na verdade, não tinha como, né, Moisés saber isso, a não ser que Adão, né, fosse passando essas informações de geração a geração, ou por uma revelação divina. Sabemos que o nosso Deus é poderoso para também revelar a sua vontade, como revelou aos profetas o futuro distante, que eles não conheciam, não faziam ideia, né, mas tiveram sim a revelação da parte de Deus. Mas conhecido, é sabido que livros, né, antigos, anteriores, né, a Moisés já existiam, estavam escritos, né, estavam registrados esses fatos, e nós sabemos que o livro de Gênesis na verdade, né, a junção desses 11 livros, né, desses 11 livros que foram utilizados por Moisés para compor o livro de Gênesis, tá? Então nós temos aí o hino da criação, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, né? O início ali, a criação dos céus e da terra, do capítulo 2, 4 a 4, 26, a história de Adão, de 5, versículo 1 até o 6, 8, e por aí vai. Nós temos essas informações todas no nosso livro, né, base, o Manual Bíblico de Halley, que nós estamos utilizando no seminário. Então, nós temos aí 11 escritos, né, que vão compor, na verdade, o livro de Gênesis. Bom, amados, nós sabemos que os primeiros livros, né, na verdade, os 6 primeiros livros, né, citados, eles correspondem a aproximadamente 2.000 anos de história, né? E os 5 últimos abrangem a vida de Abraão e as 3 gerações dele, cerca de 2.000 a 1.800 anos antes de Cristo. Enfim, né, o livro de Gênesis ele vai culminar, né, com a história da família de Jacó, né? José está no Egito, Jacó sobe ao Egito e aí eles se implantam ali, né? Eles moram ali na terra de Gósen, no Egito, e começam a se multiplicar, e daí eles passam já, né, a Bíblia já passa a relatar
né, do livro de Gênesis ao livro de Êxodo, um espaço de 400 anos, passa a relatar como eles se tornaram escravos no Egito e como depois, né, Deus levanta Moisés para libertá-los com mão forte. Bom, então Moisés utilizou esses documentos que já existiam para compor o livro de Gênesis. Isso é interessante, né? No livro de Gênesis nós vemos, né, que já havia na época de Abraão alguns estatutos, algumas leis já escritas de Deus. Deus não havia dado ainda, né, a lei, né, a lei que nós conhecemos nos livros de Êxodo, nos livros de Levítico, mas já existiam alguns mandamentos e algumas leis escritas de Deus. Nós vemos isso declarado no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 5, que diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, já na época de Abraão, né, já haviam documentos escritos que relatavam, que revelavam, né, havia documentos revelando leis, estatutos, decretos de Deus para os seus servos naquele momento da história. Depois, posteriormente, claro, essa lei vai ser aperfeiçoada, né, vai ser complementada, né? Deus vai entregar a Moisés toda a lei, né, para regimento da nação de Israel. Mas já na época de Abraão, nós encontramos esse relato de que haviam já mandamentos, leis, estatutos e provavelmente documentos escritos que continham essas informações da parte de Deus. Bem, nós temos várias hipóteses, né, com relação ao livro de Gênesis, a como Moisés teve acesso a essas informações, e aí, como nós já falamos aqui, o próprio Deus, né, pode ter relatado a Adão e Adão ter passado a gerações futuras até que a escrita se estabelecesse e assim tivessem conhecimento de como as coisas aconteceram. Mas não podemos limitar o nosso Deus. Deus é poderoso até mesmo para revelar, né, o passado, como ele revelou a outros profetas no futuro distante. Porque não, Deus poderia ter revelado sim diretamente a Moisés como as coisas aconteceram, tá? Nós entendemos, né, que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Bom, então eu gostaria de ver com vocês aqui um texto da palavra de Deus que está na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Preste atenção no que esse texto está dizendo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então nós vemos aí que a Bíblia é uma produção, né? Claro, homens escreveram, mas a regência, né, a inspiração, ela vem do próprio Deus. Nenhum homem produziu as Escrituras. Escritura alguma da palavra de Deus, ela é produzida pela vontade do homem, mas pela vontade do próprio Deus. Então, o próprio Deus pode sim ter se encarregado, e com certeza ele se encarregou, né, dessas revelações, desse conhecimento, né, dessas informações que estão no livro de Gênesis, ok? Nós vemos aí já no início, estou aqui movimentando a câmera, os dias, né, da criação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, o livro de Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, quando nós encontramos essa revelação maravilhosa de que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Daí segue-se o relato, o hino da criação, de como Deus, né, criou todas as coisas. Então, no primeiro dia, ele cria a luz, né? Haja luz, né? E no segundo dia, ele cria o céu. No terceiro dia, terras, mares e plantas, né? No quarto dia, o sol, a luz e as estrelas. No quinto dia, ele cria os peixes, né? As aves. E no sexto dia, ele cria os animais e cria a coroa da sua criação, que é o homem feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Há uma dúvida que muitas pessoas têm com relação ao dia, né, de 24 horas. Pastor, o dia bíblico, né, que foi manhã e tarde, o primeiro dia. Então, essa palavra dia, né, ela pode sim designar um dia de 24 horas, mas ela é também utilizada para designar outras coisas, né, outros espaçamentos de tempo, tá bom? Então, eram os dias, né, na verdade, de 24 horas, eram dias de 24 horas, os dias bíblicos, né? Não sabemos, na verdade, tá? Porque nós vemos aí que em Gênesis 1, capítulo 5, a palavra dia, ela é igual à luz, e chamou Deus a luz dia. Então, na verdade, a palavra dia aí é colocado para identificar a claridade, né? Um momento mais quente, né, de um período, né, que vem a ser chamado dia. Em Gênesis 1, 8 e versículo 13, essa palavra dia, ela faz menção a dias de 24 horas. Foi tarde, manhã, né, 24 horas, e amanheceu, enfim, ele transcreve aí, né, ele nos informa que, na verdade, este dia, né, de Gênesis 1, 8 e versículo 13, versículo 8 versículo 13, são dias de 24 horas. Em Gênesis 1, 14 e 16, parece referir-se a um dia apenas de 12 horas. E em Gênesis 2, 4, parece referir-se a todo o período da criação. Entendeu? Então, a palavra dia, ela tem tem múltiplos sentidos, né, dentro da palavra. Então, o que a gente tem que entender é que precisamos interpretar cada um, né, desses textos separadamente. Nós não podemos colocar a palavra dia significa isso e sair, né, interpretando a Bíblia a nosso bel prazer. Não, cada texto, né, tem o seu contexto, tem a sua interpretação. Bom, nós vamos ver também em Joel capítulo 3, versículo 18, que a palavra dia, ela tem uma aplicação mais ampla aqui. Tá? Deixa eu acertar aqui a câmera, estou com a dificuldade aqui. Então, nós vamos ver que a palavra dia aqui em Joel 3,18, ela tem um sentido, né, de toda a era cristã. E diz assim, ó: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regerá o vale de Sitim. Então, olha só, naquele dia, só que dia aqui tem o sentido de toda uma era, não apenas um período de 24 horas ou de 12 horas. Entendem, queridos? Também em Atos capítulo 2, versículo 20, diz assim, desculpe, em Atos 2, 20 diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, dia aqui é toda uma era, né, com novos acontecimentos, e não apenas um período de 24 horas. Você vê como a palavra dia, ela tem vários, ou seja, múltiplos sentidos. Então, a palavra dia, né, ela deve ser analisada dentro de cada texto com o seu contexto, ok?
para que a gente não cometa, né, erros na hora de interpretar a palavra de Deus. Tá bom? Em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23, diz assim: E naquele dia nada me perguntareis, na verdade, vos digo que tudo quanto pedides em meu Pai, em meu nome, Ele vos-lo-há de dar. Então, naquele dia nada me perguntareis, ele está se referindo a um momento, a uma era futura que ainda não chegou, tá bom? Então, nós temos aí outras aplicações, outros sentidos, outros significados da palavra dia. Às vezes o aluno ele fica muito preso, ali, o dia era de 24 horas, o dia era mais longo porque, né, estava sendo criado. Nós não sabemos, queridos, tá? Até porque nós temos aí a declaração de que um dia para o Senhor pode ser igual a 1000 anos como um dia. Então, nós não temos como declarar isso, tá? Mas a gente entende, sim, que é provável que esses dias da criação tenham sido dias de 24 horas, porque Deus trabalhou 6 dias, no 7º dia ele descansou, e esse dia ficou sendo como um dia de descanso. A palavra Shabat, né, significa descanso. Inclusive é interessante a gente notar que depois Deus vai instituir dias, né, de descanso, dias de festa, ou seja, feriados. Cada feriado desse, como era a Páscoa, como eram o Pentecostes, cada dia de festa era um feriado, tá bom? Era um feriado. Inclusive a gente vai ver que Jesus, ele vai ser crucificado após o feriado da Páscoa, um sábado, após o sábado, ou melhor, na véspera do sábado. Mas é um sábado feriado, meio de semana, não é um sábado 7º dia. Né? Daí a gente precisa entender que a palavra sábado não significa 7º dia, mas significa descanso. Sim, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, mas não necessariamente os sábados, ou seja, todos os sábados serão o 7º dia. Havia sábados que eram dias de lua nova, dias de festividade, dias em que ninguém trabalhava também, e não era o 7º dia, eram dias como nós temos hoje os nossos feriados, né? Então, sábado na verdade, o dia de descanso. Esse dia tinha um propósito, né, para descansar o corpo físico, descansar do trabalho, repor aí as energias, mas também deveria ser dedicado a buscar a Deus, né, a orar, a estudar a palavra de Deus. Então, havia um propósito no sábado maior do que o descanso humano, maior do que todas as coisas, que era a comunhão com Deus. Era um dia que o homem não jejuaria, né, que ele estaria ali para servir ao Senhor. Né? Aí não é aquele feriado que a pessoa tem que vai para o shopping, vai passear, não. Um sábado de descanso, mas também com o objetivo de servir a Deus, não poderiam nem fazer comida. Então eles teriam ali um jejum, né, propício a Deus. Não é que eles não poderiam comer, mas teriam um período do dia que jejuariam. Né? 2 Timóteo, né, capítulo de número 1, versículo 12, diz assim: Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, dia aí simbolizando um momento futuro, um momento posterior ao que o Paulo, aqui no caso, estava vivendo. Tá bom? De acordo com a palavra de Deus, dia também pode significar um período de 1000 anos, né? Como nós já falamos. Salmo 90, versículo 4, Moisés escreve o Salmo 90 e diz assim: Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Também o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 8, ele diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tá? O Halley também ele faz uma observação que nós temos dois pares de dias. Né? São 6 dias da criação, 2 dias para cada tipo
de criação. Por exemplo, dia 1 da criação, Deus criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas. No dia 4, ele cria os luminares, o sol e a lua, um para governar o dia e para governar a noite. O dia 2, ele está, relacionado também com o dia 5, porque no dia 2 ele cria o mar e o céu. E no dia 5 ele cria as criaturas que vêm da água e do ar. O dia 3 ele cria a terra fértil. E no dia 6, o último dia da criação, ele cria também animais terrestres, as provisões, os animais terrestres. E por último cria o homem que vem do pó da terra também. Então é interessante essa observação, podem ser correlacionados esses dias, e é só uma curiosidade, uma observação bem feita pelo teólogo Halley. Bom, nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, eu vou ler aqui o texto da palavra de Deus, e correlacioná-lo com o livro de Gênesis, porque Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. João começa o seu evangelho de forma diferente dos evangelhos sinóticos, dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ele começa fazendo a seguinte declaração: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Entende? João começa o seu evangelho fazendo alusão ao verbo divino, ao verbo de Deus. Jesus Cristo é o verbo, a palavra, o logos de Deus. E nós vemos aí que logo no princípio, quando Deus cria os céus e a terra, a palavra, o logos, já estava presente, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que João está querendo dizer? Jesus é Deus, queridos. Jesus estava lá na criação, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador, o Deus Criador. Algumas seitas, algumas religiões não acreditam na deidade do Senhor Jesus Cristo, até colocam Jesus como um Deus menor, mas João coloca Deus, João coloca Jesus Cristo como Deus Criador, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus, o nosso Cristo, Jesus. Aleluia. Também nós temos aqui a declaração de que a terra era sem forma e vazia. Isso traz algumas observações, principalmente à luz do texto de Isaías 45, versículo 18, que diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu, Senhor, sou o Senhor e não há outro. Com essa declaração do profeta Isaías, alguns teólogos desenvolveram uma teoria, a teoria do intervalo. O intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. Bom, é possível, pastor, que tenha um intervalo entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2? Sim, é possível. Alguns não concordam, outros concordam. Eu particularmente acredito que possa sim ter havido um intervalo entre os versículos 1 e o versículo 2, devido a um acontecimento, uma catástrofe mundial, que pode ter sim tornado a terra sem forma e vazia. Vamos fazer algumas observações. Afinal de contas, há tantas possibilidades quanto estrelas no céu, querido. A Bíblia não nos declara todas as coisas, não nos dá todas as respostas. Mas a gente, analisando o texto, a gente vê que o termo hebraico, Tohu Abohu, significa sem forma e vazia, e é utilizado para juízos divinos, quando Deus está ali para estabelecer um juízo. Então, essa frase, essa expressão sem forma e vazia é aplicada também para juízos de Deus. Então,
alguns levantaram a teoria de que Deus teria lançado o seu juízo sobre a terra e ela havia se tornado, né, sem forma e vazia. Jeremias capítulo 4, versículo 23, diz assim: observei a terra e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Então Jeremias, na verdade, constatando aqui a ausência de Deus, o juízo de Deus sendo aplicado e a terra estando sem forma e vazia. Essa teoria da recriação, como assim, pastor, recriação? Porque a Bíblia declara: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Deus não cria nada sem forma e vazia. Então o verbo que é usado para a terra era sem forma e vazia, também pode ser, tem o sentido, né, de tornou-se sem forma e vazia. Então ela era, ou ela se tornou. Então Deus não criou, por essa teoria, Deus não teria criado a terra sem forma e vazia, mas ela haveria se tornado sem forma e vazia. Tá? E isso abre um leque aí de como é que eu vou dizer? De conjecturações, né? Na verdade, não podemos afirmar nada, nós só estamos aqui conjecturando. Tá? Alguns dizem que a queda de Lúcifer teria criado ou tornado a terra sem forma e vazia, Deus teria aplicado o juízo e a terra agora precisasse ser recriada ou reorganizada. Tá bom? Isso é uma teoria, não sabemos, como diz o apóstolo Paulo, né? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, numa pregação de púlpito, eu não citaria essa teoria, porque é uma teoria, não pode ser comprovada. A Bíblia não diz, a Bíblia ela não declara. Então, aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia não declara, a gente também não vai declarar em púlpitos, né? Apenas estamos aqui pensando juntos, conjecturando como estudantes da palavra de Deus, tá bom? Então, é uma teoria que, por exemplo, tem alguns fatores aí positivos, porque ela explicaria, por exemplo, essa idade da Terra, de milhões de anos. Nós sabemos que da criação de Adão para cá, a Terra teria um pouco mais de 6.000 anos. Né? Então, como se explica, por exemplo, fósseis de dinossauros que viveram milhões e milhões de anos, né? Eras, enfim. Então, isso explicaria, sim, que a Terra já é muito mais antiga do que esse princípio de Gênesis, né? Essa recriação, na verdade, essa reorganização da Terra. A Terra estaria submersa debaixo d'água, mas já existiria, né? Então tem toda uma questão aí a ser observada, e essa teoria ela facilita, né, a gente entender, na verdade, como essa Terra, né, foi criada, e já os fatos ali relatados em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Né? Muito bem. Interessante também alguns textos a gente vê aqui falando sobre a imagem de Deus no homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E alguns dizem que o homem perdeu essa imagem e semelhança, mas na verdade ele não perdeu. Aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Se a imagem de Deus ainda está no homem, não é isso? É a justificativa, né, é usada aqui para que o sangue do homem não seja derramado. Por que o sangue do homem não pode ser derramado? Não pode ser derramado porque ele é imagem e semelhança de Deus. Então, não assassinarás, não matarás, né? Porque o homem é criado em imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança não pode ser morta, né, assassinada. Tá? Tiago, capítulo 3, versículo 9, diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então nós vemos que a Bíblia ela trata o homem como ainda possuindo a imagem e a semelhança de Deus. Tá? Só que, claro, ela vai estar ofuscada um pouco, ela vai estar, né, não perfeita, né?
são aqueles espelhos que eram utilizados antigamente quando não havia o vidro, né? Os espelhos de vidro, que eram aquele metal polido, né? Ele transmitia uma imagem, mas não perfeita, né? Então, nós não refletimos essa imagem e semelhança de forma perfeita, como Adão, né? Ou em Cristo, futuramente, quando estivermos na glória, transmitiremos, tá bom? Mas o homem, segundo esses textos, ele ainda é a imagem e semelhança de Deus, ele não perdeu, não, tá? O que seria, na verdade, essa imagem e semelhança de Deus no homem, pastor? Bom, há algumas hipóteses aqui, né? Capacidades espirituais, como capacidade de pensar, sentir emoções, né? O próprio livre-arbítrio, né? O homem tem o poder de fazer escolhas. Outra possibilidade é a capacidade de domínio sobre a criação. O homem exerce domínio sobre todo o resto da criação, e isso seria, né, uma característica dessa imagem e semelhança de Deus. Também a capacidade de relacionar-se com Deus e com outros seres humanos. Mesmo após o pecado, o homem tem essa capacidade, ou mesmo a junção, a união de todas essas características seria uma forma de nós explicarmos, né, a imagem e semelhança de Deus. O homem está acima da criação das demais criaturas, é o único ser racional, lógico, e acho que a maior característica é essa capacidade do homem, né, de se relacionar com o seu Deus. A própria Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, ou seja, há uma comunicação. O ser humano é o único ser criado capaz de se relacionar de forma inteligente com o seu Criador, com o mundo espiritual. Então isso também seria, né, uma característica, né, que explicaria essa imagem e semelhança de Deus no homem. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Esse é o primeiro vídeo, tá, de 5 vídeos que nós vamos lançar, né, vamos fazer aqui, vamos estar postando. Esse é o primeiro, e espero que você tenha sido abençoado por ele, tenha compreendido, né, um pouco mais a respeito do livro de Gênesis, da criação de Deus. E no próximo vídeo nós vamos continuar essa história, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus.